Agora Kardec chega ao estado moral dos habitantes. As perguntas que se seguem agora é em relação ao estado moral, né, dos espíritos que lá habitam. As habitações de que nos deste uma mostra nos teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Sim. Aqueles que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se o homem ainda mal procura o seu semelhante, e é para ele um instrumento de dor, por que o homem puro e virtuoso deveria fugir de seu irmão? Se o homem mau, veja só, se o homem mau procura o seu semelhante, que é para ele um instrumento de dor, por que o homem puro e virtuoso deveria fugir de seu irmão? Né? Isso é verdade. Se nós ainda procuramos uns aos outros e não amamos ainda, e eles que têm um amor em plenitude, é que vão querer unir-se, mais que nunca. Os espíritos são iguais ou de várias graduações? De diversos graus, mas de mesma ordem. Olha só, existem diversos graus evolutivos em Júpiter, mas a ordem é uma só, a ordem dos espíritos que são felizes. Alguns, nessa graduação, alguns têm ciência mais que outros têm afinidade mais que outros desenvolvem certos conhecimentos mais que outros, mas todos formam um planeta de amor, um planeta de felicidade. Não há submissão por causa disso. Aqui como há submissão, lá não existe. Pedimos que te reportes especialmente à escala espírita que demos no segundo número da revista. A escala espírita que também está no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, se não me engano. Bom, está lá no Livro dos Espíritos, eu não vou agora me ater aonde, porque a memória falha, mas está no Livro dos Espíritos a escala espírita, né? E aqui Kardec fala, pedimos que te reportes, especialmente a escala espírita que demos no segundo número da revista, e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Todos bons, todos superiores. Por vezes, o bem desce até o mal. Entretanto, o mal jamais se mistura com o bem. Existe a escala espírita, né? Espíritos inferiores, espíritos infelizes, espíritos bons, né? Os bons espíritos, espíritos superiores, anjos, puros, assim vai. E Kardec perguntou nos espíritos de Júpiter em que escala eles se enquadram. E eles são todos bons espíritos. O espírito respondeu: são todos bons espíritos. Né? Todos espíritos superiores, diga-se passagem. Não só bons espíritos, mas espíritos superiores. Por vezes, o bem desce até o mal. Ou seja, por vezes, eles vêm aqui na Terra para ajudar-nos na nossa evolução. Os habitantes formam diferentes povos, como aqui na Terra? Sim, mas todos unidos entre si pelos laços do amor. Ou seja, se aqui nós temos países, lá eles têm coisas parecidas com países, né? Só que aqui os países entram em guerra, os países se degladiam, um país quer colocar um muro para dividir do outro. Lá não, eles querem se unir, eles têm países porque eles precisam conviver entre grupos, né, entre diversas humanidades, como podemos colocar assim, né? Existe realmente essa diversidade também lá, mas sempre alicerçada no amor e no respeito mútuo. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Aí Kardec faz uma pergunta dessa, se lá o amor predomina, se lá eles se amam. Kardec pergunta se existe guerra ou se as guerras são desconhecidas, o Espírito diz a resposta do Espírito, olha só. Pergunta inútil. Claro, pergunta inútil. É óbvio que um planeta de espíritos superiores não vai haver guerra. O homem poderia chegar na Terra a um tal grau de perfeição que a guerra fosse desnecessária? Ele chegará a isto, sem a menor dúvida. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que melhor seja compreendida a fraternidade. Ou seja, o Espírito responde que a Terra também chegará ao nível de Júpiter. Também chegará. A Terra vai evoluir. E as guerras vão se acabar quando o egoísmo se acabar aqui na Terra. Os povos são governados por chefes, lá em Júpiter. Se são governados por chefes, e o Espírito responde que sim. Em que consiste a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição. Como existem lá graduações diferentes, os espíritos mais perfeitos, mais próximos à perfeição, superiores, é que chefiam os outros. Como um chefe de família, como um pai que ensina o seu filho a andar, a mãe que ensina seu filho a andar, a comer, né?
falar, aí aquela coisa da se vestir. É a mesma forma lá. Os espíritos, o pai e a mãe não são superiores àquele espírito ali, àquela criança. Lá, os espíritos que estão num grau evolutivo ainda acima da grande maioria é o que serve como guia espiritual daquela nação, daquele grupo, tá certo? Então, a mesmo onde o amor prevalece, existe também, é necessário também os guias, os mentores, né? Aqueles que poderão melhor direcionar aquele povo que segue amando, obviamente. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, de vez que todos são bons? Pergunta muito boa essa de Kardec, olha só. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, de vez que todos são bons? Se todos são bons, como é que tem os superiores e os inferiores? E o espírito responde: tem maior ou menor soma de conhecimento e de experiência. Depuram-se à medida que se esclarece. Aquilo que eu falei antes. O conhecimento, a experiência que vai deixando eles ainda mais, um pouco mais acima daqueles outros. Tem maior ou menor soma de conhecimento e de experiências. Depuram-se à medida que se esclarece. Simples isso. Como aqui na Terra, lá existem povos mais ou menos avançados que outros? Não. Mas entre os povos há diversos graus. Não existem povos mais avançados que outros, mas existem graduações diferentes, né? É como um aluno uma pessoa formada, digamos, um doutor numa determinada ciência. A pessoa é doutor há 10 anos, o outro é doutor há 3 anos. Então, aquele que é doutor há 10 anos, o outro que é doutor também é doutor, mas há 3 anos, o de 10 anos tem mais experiência. Ele poderá indicar certas coisas. Ele vai errar menos que o que terminou seu doutorado há apenas 3 anos. Os dois são doutores, mas um tem mais experiência, né? Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Olha o que é que o Espírito responde. Aqui entre vós é ocupada pelos macacos. Vejam só, os povos mais adiantados na Terra, mais adiantados, seriam como os macacos para a gente aqui, em relação aos povos de Júpiter. Se chegar o povo mais adiantado moralmente, intelectualmente, seja o que for, chegar lá na Terra, lá em Júpiter, ele vai estar tão distante ainda da evolução de Júpiter que é como se fosse nós para os macacos para nós. Lá os povos se regem por leis? Sim. Há leis penais? Não há mais crimes. Não, para que lei penal se não há crime num planeta superior? Não há crimes. Então não há para que lei que puna. Vai punir o quê e a quem? Quem faz as leis? Deus as fez. Lá rege, lá estabelece-se a lei divina e só. Não há leis dos homens, não há constituintes. Lá a única constituinte é a divina. Há ricos e pobres? Por outras palavras, há homens que vivem na abundância e no supérfluo, e há homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? Não, todos são irmãos. Se um possuísse mais que outro, com este repartiria. Não seria feliz quando seu irmão fosse necessitado. Ou seja, tudo é dividido igualitariamente. Todos têm as mesmas possibilidades. Não há ricos e pobres, todos são iguais. De acordo com isso, as fortunas de todos seriam iguais? Eu não disse que todos sejam igualmente ricos. Perguntaste se haveria gente com supérfluo enquanto a outros faltasse o necessário. Ou seja, lá ninguém falta nada, nem ninguém tem nada supérfluo. Não é que todo mundo é rico lá em bens materiais. Lá não existe ninguém miserável, não existe ninguém passando fome, não existe ninguém necessitado. E também não existe ninguém bilhardário demais. São todos mais ou menos no mesmo nível. A riqueza não existe, a pobreza também não. Existe o necessário. Há duas respostas se nos afiguram contraditórias. Isso é Kardec dizendo ao espírito, que ele acha que tem duas coisas contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância. Ninguém falta. A Kardec está se remetendo aqui se há ricos e pobres. Na pergunta 71, Kardec pergunta: há ricos e pobres? Por outras palavras, há homens que vivem na abundância e no supérfluo e outros a quem falta necessário? E o espírito responde: não. Todos são irmãos. Se um possuísse mais que o outro, com este repartiria. Aí na pergunta 72,
Kardec pergunta: de acordo com isso, as fortunas de todos seriam iguais? E o Espírito respondeu: não diz que sejam todos ricos. Perguntar se haveria gente com supérfluo enquanto os faltação necessário. Aí Kardec achou que estava contraditório. E perguntou: as duas respostas se nos afiguram contraditórias. Pedimos que estabeleça a concordância. Aí o Espírito diz: a ninguém falta o necessário. Ninguém tem o supérfluo. A ninguém falta o necessário. E também ninguém tem o supérfluo. Que eu falei antes. Por outras palavras, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estáis satisfeitos? Perguntou a Kardec. Estáis satisfeitos? Ou seja, ninguém tem de mais, ninguém tem de menos. Né? E se aquele que tem mais é porque ele precisa ter mais naquele momento. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem rasteiro aqui. Um pai de família que tem 10 filhos, ele precisa ganhar mais para sustentar os 10. Um pai de família que tem 2, ele sustenta os 2 com menos. E assim se faz. A coisa é dessa forma, com esse tipo de igualdade, né? Agora compreendemos. Kardec falou, agora compreendemos. Mas te perguntamos, entretanto, se aquele que tem menos não é infeliz em relação àquele que tem mais? Ou seja, te perguntamos, aquele que tem menos não é infeliz àquele que tem mais? Ele não pode sentir-se feliz, desde que nem é invejoso nem ciumento. Inveja e ciúme são coisas para nós aqui, não para eles lá. A inveja e o ciúme produzem mais infelizes que a miséria. Sentir inveja e sentir ciúme realmente são duas fábricas de infelizes. Em que consiste a riqueza em Júpiter? Kardec pergunta. Em que isto vos importa? Responde o espírito. Há desigualdades sociais? Sim. Em que estas se fundam? Se há desigualdades sociais, o espírito responde sim. E aí Kardec pergunta, em que elas se fundam? Como é que é isso? Como é essa desigualdade social? Nas leis da sociedade. Uns são mais adiantados que outros na perfeição. Os superiores têm sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. Isso que eu falei agora há pouco, do pai que ensina o filho a ler, ensina o filho a escrever, ensina o filho a andar, ensina o filhinho a comer. Ele não é superior, ele tem mais experiência, ele viveu mais. Mesma forma aqui que ele fala. As desigualdades sociais nisso. Alguns têm mais capacidade intelectual e de experiência do que outros, mas não faz disso dele superior àquele outro. Até porque o planeta inteiro gera e vive no amor. As faculdades do homem são desenvolvidas pela educação? Sim. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim. Justamente o caso desse espírito que está se comunicando. Ele passou da Terra a Júpiter. Mas na Terra é o homem submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com os seus semelhantes. Muito bem. Quando um espírito deixa a Terra e deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo, até encontrar o corpo a que se deve unir. Ou seja, para quem não sabe o que é errante, o espírito que está em um estado de erraticidade, o espírito errante, é o espírito que está desencarnado. A erraticidade é o período que fica entre uma encarnação e outra. Quando o espírito desencarna, ele passa um tempo no plano espiritual, e esse tempo se chama nós chamamos de erraticidade. O espírito errante, o espírito que está um tempo no plano espiritual até reencarnar mais uma vez. Quando um espírito deixa a Terra e deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo, até encontrar o corpo a que se deve unir. Fica errante durante algum tempo, até que se tenha livrado das imperfeições terrenas, ou seja, o espírito que desencarnou na Terra e evoluiu bem, amou aqui na Terra, e já vai e precisa reencarnar agora, e por merecimento vai reencarnar agora em Júpiter, é necessário que ele ainda se desenvolva no plano espiritual para se desvencilhar das coisas terrestres, né? Que a psicosfera da Terra é uma, mais grosseira, a psicosfera de Júpiter é outra. Então o espírito é preciso que o espírito passe por um burilamento, né? Um aperfeiçoamento do seu próprio perispírito para chegar ao nível aceitável para poder, enfim, reencarnar, ou seja, agregar-se a um corpo mais sutil, que é o corpo de Júpiter. Né? Há várias religiões? Não. Todos professam bem e todos adoram um só Deus. Não há religiões. A religião lá é o amor. Há templos e um culto?
Por templo, ao coração do homem. Por culto, o bem que ele faz. Fechou? Termina aqui essa comunicação, essas perguntas que Kardec fez. Termina aqui esse texto e terminou com chave de ouro, né? O templo é o coração do homem, que cultua a Deus, o amor sobre todas as coisas. Esse vídeo ficou bem longo, mas foi bem legal. Eu li na íntegra esse diálogo de Kardec com um habitante de Júpiter. E fica aí esse ensinamento. Assim vida em outros planetas. O espírita tem que acreditar nisso. O espírita que não acredita em vida em outros planetas, ele tem que estudar mais. E isso aqui é Kardec, Revista Espírita, 1858, tá certo? Kardec, entrevista com um habitante de Júpiter que já tinha habitado a Terra. Ou seja, somos evolucionistas, somos reencarnacionistas. E há muitas moradas nas casas do meu pai, assim falou o grande Jesus, nosso modelo e guia do planeta Terra, tá certo? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima.